Estamos 1 minuto atrasado, então vamos agilizar a apresentação, tá? A gente falou sobre condições extremas na primeira apresentação, agora nós vamos para uma outra extremidade, que é a física de superfície, onde o extremo é que você trabalha em ultra alto vácuo, ou seja, baixíssimas pressões. E o Pedro, que é pesquisador, trabalha na linha de luz PGM. Nessa área vai, assim que ele estiver pronto. Tá bem? Então tá bom. Vamos lá, Pedro. Alguém roubou a tampa de trás aqui desse negócio aqui, ó. As pilhas vão cair. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Como ele disse, eu sou pesquisador aqui da linha PGM. Vou falar agora com vocês um pouco de física de superfície. Como o Hélio já antecipou, eu vou falar agora sobre um outro extremo. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. Não sou como o Ricardo, eu gosto de trabalhar em ultra alto vácuo. Não sei se eu gosto, na realidade, mas acho que... Depois vocês vão entender que a gente, às vezes, precisa de algumas coisas. Bom, aqui eu vou dar um breve outline do que eu quero falar para vocês. Eu devia ter algumas coisas depois disso daqui, que eu vou falar de alguns exemplos depois. Mas basicamente o que eu quero falar para vocês é o que é ciência de superfícies, e eu coloquei aqui esse nome de interfaces que não estava no título original, porque eu acho que é uma coisa importante também que tem a ver com a superfície. O que exatamente é isso, por que a gente estuda e como que luz síncrotron pode auxiliar a gente nos estudos desses materiais. Pode. Gente, desculpa atrapalhar. Quem não pegou as coisas do almoço, eu vou deixar aqui, então no final da aula vocês peguem. A gente vai... A visita... Eu acho que é a turma 3 que ainda não foi no Bio e no Nano, né? Hoje, vocês vão no Nano com o Ricardo. Então, depois da aula, acompanhe ele. Quarta-feira, vocês vão no Bio comigo. Beleza? E aí, amanhã, vamos todos para o CTBE na hora do almoço. Que a gente vai fazer uma super visita lá distribuindo as turmas, tá bom? Então, peguem os... É isso aí, só. Bom, então vamos lá. O que é ciência superfícies e interfaces, né? A gente viu já na aula lá que quando a gente tem um átomo, a gente tem a distribuição dos níveis. Quando a gente começa a colocar os átomozinhos todos juntos, a gente começa a ter uma distribuição que é diferente. A gente tem os elétrons que estão mais presos ao núcleo e alguma coisa que se parece mais como uma banda que está delocalizada. E essa característica dessa banda e desses elétrons é intimamente relacionada com a maneira pela qual os átomos se arranjam no seu sólido. Quando a gente está falando de um sólido periódico, ou pode ser amorfo, o que acontece é que cada um dos átomos ele tem um entorno que é igual. Não importa se eu pego esse átomo ou outro átomo, todos os átomos têm o mesmo número de vizinhos, está igualmente longe, está infinitamente longe da interface, da superfície. Então, os elétrons que estão em todos eles possuem o mesmo potencial. E esse potencial periódico ajuda depois a gente a fazer um monte de cálculo e saber como ele se comporta. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando você pega e faz uma superfície, essa superfície pode ser considerada como um defeito no seu cristal. Agora eu não tenho mais esse arranjo periódico dos átomos. Agora, esse átomo aqui, ele não é igual a esse átomo. E esse átomo tem um número de vizinhos diferente. Os elétrons vão se correlacionar de maneira diferente nessa superfície. E a gente está interessado em estudar, porque isso pode ter vários efeitos. Por exemplo, os átomos podem não querer mais ficar onde eles estavam. Eles podem ter uma energia de superfície que seja diferente da que eles tinham no volume e fazer com que eles tomem uma outra forma, se reorganizem. Mas a coisa mais importante da superfície é que a superfície é onde acontecem todas as interações com o ambiente externo.
Então, todas as interações que a gente vai querer fazer com o material, a gente faz a primeira interação com a superfície. Quando a gente está falando aqui de raio-x, jogar raio-x dentro do material, a gente faz uma interação mais bulk, mas as interações do dia a dia, a gente basicamente faz pela superfície. E estudar superfícies e interfaces é muito interessante para vários ramos do conhecimento. Eu coloquei aqui alguns exemplos, com certeza existem muitos outros. Um exemplo, por exemplo, a gravação magnética. Eu depois vou pincelar um exemplo que eu e o Márcio, não sei se o Márcio está por aqui, que a gente trabalha com alguma coisa relacionada com isso, mas os HDs, eles são filmes magnéticos, onde você consegue armazenar informação. E como você quer fazer miniaturização desses componentes eletrônicos, você cada vez quer fazer um HD menor, você quer ter o seu computador mais rápido, menor, que consuma menos energia. E para fazer isso, você precisa entender como que o momento magnético vai se comportar nessas dimensões pequenas. A indústria de semicondutores é a mesma coisa. Você quer ter processadores mais rápidos, com chip menor. Então você precisa estudar como que você consegue miniaturizar, é difícil falar essa palavra, os transistores, os componentes eletrônicos. Tem vários outros exemplos na parte de energia e meio ambiente. Quando você pensa na indústria química, todas as reações de catálise, de petróleo, você pensa em baterias, células combustíveis, você tem uma interface de materiais, você tem uma superfície que é importante nesses materiais, ou inclusive para o meio ambiente, como que os aerosóis podem interagem com o meio ambiente e podem fazer bem ou mal para a gente, ou ter alguns efeitos. Então, por que estudar a superfície? Eu acho que está bastante... Tem outros exemplos também, mas uma coisa que é interessante... Para a gente compreender todos esses outros aspectos que eu disse, o que é importante é a gente compreender como se organiza a nossa estrutura. Essa organização da estrutura, essa organização cristalina, ela vai ter uma correlação unívoca com a configuração, com a estrutura eletrônica da superfície. E dessas configurações, a gente pode... Agora sim. A gente pode estudar a performance dos nossos materiais. Então, para a gente buscar melhorar as performances desses materiais, a gente tem que entender como essas coisas se relacionam, saber sobre a performance e buscar interagir nesse ciclo de buscar melhores composições, melhores estruturas e melhorar a performance dos materiais. Mas, como a gente está falando de ultra alto vácuo, de superfícies, para estudar superfícies, uma coisa que é importante é que quando você tem um sólido aqui numa câmara fechada, as moléculas de gases vão interagir com o seu sólido. E você consegue fazer uma continha bem simples de quanto tempo levaria para a sua camada superficial estar toda tomada por átomos de gás. Átomos que não são a sua superfície que você está querendo estudar. E quando você faz essa continha, a gente acaba percebendo por que a gente precisa ir para o extremo oposto do narciso. Quando eu tenho pressão atmosférica, em 10 a menos 9 segundos, a minha superfície já não está mais a superfície do material que eu quero. Já tem água, poeira, tudo quanto é coisa lá. Quando eu vou abaixando a pressão, eu consigo ter tempos maiores. Mas para eu realmente conseguir trabalhar com uma superfície e poder estudar a superfície de um material que eu estou interessado, eu preciso aí ir para pressões da ordem de 10 a menos 9 ou mais baixo que isso, 10 a menos 10. Que é as pressões que a gente costumeiramente trabalha na linha de luz da PGM. Eu estou falando bastante rápido, gente. Ah, tá. Isso aqui tá... Eu esqueci de trocar, gente. Isso aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Pressão em torr. Isso aqui já foi 3 da manhã. Desculpa.
Só a Daniela tá prestando atenção, hein, gente? Isso. Se você tem essa pressão, pensa que o gás aqui, ele está móvel, né? As partículas de gás estão se movendo aqui. E a partícula de gás, em algum momento, ela vai na superfície do seu material, sai. Você pode pensar, por exemplo, que tenha um coeficiente quantas partículas que vêm para a superfície do seu material e ficam lá, que se colam na superfície do seu material. Se você fizer essa conta com um coeficiente bem baixo, 10% das partículas que foram para a superfície do meu material ficaram lá. Se eu tiver uma pressão de 1 atmosfera, mesmo só com 10%, em 10 a menos 9 segundos, toda a minha camada já vai estar coberta. Nenhum material específico. A especificidade vai estar... Bom, às vezes você tem um coeficiente de adesão do gás na superfície que depende dos dois materiais. Pode ser um caso que eles não queiram ficar, mas se você for pensar, por exemplo, em um gás inerte e um metal, e isso acontece. Agora, se for pensar em oxigênio e metal, isso acontece muito mais, porque daí você tem uma eletronegatividade que está influindo. Então, com isso, bom, a gente tem a necessidade de trabalhar com ultra alto vácuo. Agora eu vou fazer um pouco de propaganda aqui. Eu vou falar a respeito da linha PGM, que é a linha que eu e o Túlio trabalhamos. Vou falar só do VX, por questão de tempo, mas basicamente a gente tem outras duas linhas do Sirius, que vão ter uma linha que vai ser basicamente a PGM mudada, e uma outra linha que vai estar baseada em outras técnicas, mas isso é outra coisa. Bom, a linha PGM ela é uma linha que ela trabalha com energias entre 100 e 1500 eletronvolts. E ela trabalha com um ondulador que pode fornecer a possibilidade de trabalharmos com luz polarizada. E isso é interessante, por exemplo, para magnetismo. Eu vou dar depois um exemplo rápido disso. Tem um poder de resolução razoável na linha. E, basicamente, com essa faixa de energia, o que a gente consegue sondar é as bordas K desses elementos aqui, as bordas L e as bordas M. Então, a gente sonda as bordas K dos materiais da vida, a água aqui, está aqui, o oxigênio, o carbono. Então, a gente consegue ter bastante coisa bastante estudos com coisas relacionadas à vida. A gente consegue sondar a borda L dos metais de transição. Isso aqui é bem importante, porque essa borda L é quem está sondando os estados vazios, é quem está sondando a valência desses metais, é quem está sondando onde estão as propriedades realmente interessantes. E sonda essas propriedades com uma transição direta. A gente está fazendo uma transição dipolar aqui, quando a gente está observando esses metais. E também consegue sondar algumas bordas de algumas terras raras. A gente tem algumas estações experimentais na linha. A gente tem essa foto aqui. Era o que a gente gostaria de ter lá, mas a gente recebeu essa bobina que veio quebrada. Então a gente espera que para o Sirius ela esteja de volta já consertada, mas a gente tem um outro magneto supercondutor, a gente consegue aplicar campos magnéticos da ordem de 5 Tesla, a gente consegue controlar a temperatura que a gente está fazendo esses experimentos. E a gente consegue também aplicar tensão e corrente enquanto está fazendo experimentos de absorção. Essa bobina é basicamente utilizada para experimentos de absorção em função do campo magnético, utilizando a luz polarizada para estudar uns efeitos de magnetismo. A gente tem uma outra estação experimental que é bastante complexa, que é um analisador de fotoelétrons, mas que tem resolução angular. O Wendel vai dar uma aula sobre isso na sexta-feira, se eu não me engano, então ele vai falar bastante sobre essa técnica, eu não vou falar muito. Ainda também sobre fotoemissão, a gente tem um microscópio de fotoemissão, que a gente faz a fotoemissão e consegue ter a resolução espacial de onde estão vindo esses elétrons, e com alguns mecanismos de contraste a gente consegue fazer imagens superficiais com resolução da ordem de 500 nanômetros, de micrômetros. Tem um tutorial que vai ser feito nesse equipamento pelo Giovanni, um pós-doc que trabalha com a gente.
E a gente também tem uma outra fotoemissão, que nesse caso pode fazer XPS em líquidos. E a gente sai da tirania do ultra alto vácuo para a física de superfícies. A gente tem uma série de bombeamentos diferenciais e que a gente consegue fazer um microjato de um líquido e fazer XPS enquanto o líquido está... Mas como eu disse para vocês, é muito importante para a física de superfícies como que está a qualidade, a pureza da minha superfície. Então você vai pensar, nossa, se eu vou trazer minha amostra lá de onde eu venho para fazer um experimento de superfície, eu tenho que de alguma maneira ou limpar a minha amostra ou... Então a gente tem todo um aparato que ajuda a gente no sentido... A gente tem 2 câmaras de preparação de filmes finos, a gente tem preparação in situ, a gente tem alguns utilizadores que vêm uma semana anterior para preparar os filmes que eles vão medir na outra semana. A gente faz transferências entre todas essas câmaras que estão aqui e a câmara de medida em ultra alto vácuo, a gente tem uma maleta de vácuo. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado para manter a superfície o mais separada possível. Da parte de crescimento de filmes finos, a gente tem a possibilidade de crescer filmes por ablação laser. A gente usa um laser pulsado de alta potência. Esse laser ele acaba gerando um plasma de um material. Esse plasma ele é direcionado na direção de um substrato. A gente consegue controlar a pressão da câmara com oxigênio, nitrogênio ou com argônio. Consegue controlar entre 10 a menos 8 e quase pressão atmosférica durante o crescimento. A gente tem um sistema de aquecimento do substrato. E dessa maneira a gente consegue crescer filmes de estequiometria bastante complexa, basicamente óxidos, com um controle bastante apurado da superfície. A gente tem um canhão de elétrons que pode observar o crescimento enquanto está sendo realizado. Outra câmara de crescimento de filmes finos é uma câmara de epitaxia por feixe molecular. Essa câmara ela funciona em outro oposto, ela trabalha com ultra alto vácuo. Ela é uma câmara para crescer filmes de metais ou filmes de semicondutores com extrema pureza. Também tem algumas... você pode verificar como está a qualidade do seu filme, como é que está a qualidade do seu substrato com canhões de elétron para fazer RID ou para fazer LID. Essa câmera você tem a possibilidade de colocar 12 materiais para evaporar, também controla a temperatura do substrato e tudo mais. Eu vou falar agora, eu estou falando bastante rápido, mas vocês podem me interromper e fazer pergunta a qualquer momento, gente. Isso aqui é só propaganda. Sim. Sim, a gente tem um criostato que funciona para fazer, mas no magneto supercondutor, por exemplo, a gente tem 5 contatos que vão até a amostra. Então, o que você precisar colocar de corrente alternada, corrente constante, a gente consegue. Às vezes o que acontece é que a gente não tem uma fonte específica que seja necessário ou não. Como varia? O exemplo que eu vou dar, no final eu vou me ater a um experimento específico em que eu fiz experimentos com, medindo a resistividade de um supercondutor. Mas a gente consegue fazer, a gente tem temperatura e pode aplicar tensão, medir corrente, tem 4 eletrodos que você chega até a sua amostra que você pode fazer quase o que queremos. Sim, não, eu faço no que tem hoje. Esse aqui, ele ainda nem estava com essa parte pronta, mas essa parte a gente consegue fazer razoavelmente rápido, passar os contatos e... tranquilo. Mais alguém? O primeiro caso de estudo que eu vou falar, a gente usou essa câmara de MBE. Quando eu falei para vocês das motivações, a gente tinha a parte de magnetismo, entender como que o momento magnético do filme fino, como é que é a reversão de magnetização. E eu fiz esse trabalho em colaboração com o Márcio, e ele que sabe tudo desse trabalho. Tem uma liga, que quando você coloca ferro e platina juntos, se você ordena essa liga de uma maneira específica, você consegue ter uma anisotropia magnética bem definida em um eixo. E o que a gente quis estudar era como que a gente consegue
brincar com esse ordenamento, fazendo uma amostra ordenada e uma amostra desordenada sobre diferentes substratos. Essas figuras que eu estou mostrando aqui são todas retiradas lá da MBE, uma coisa que não tem linha de luz. Então a gente primeiro colocou os substratos lá que não estavam... Bom, isso aqui é uma difração da superfície do substrato. Isso significa que a minha superfície do substrato tem um ordenamento de longo alcance. Quando eu chego lá, eu pego o meu substrato, coloco lá na minha câmera, eu não consigo ver isso no início. Eu preciso fazer uma série de tratamentos de sputtering, annealing, para remover toda a sujeira que estava no meu substrato, para conseguir obter um ordenamento. Então o que a gente faz vamos primeiro a primeira parte, limpar o substrato. A gente viu que o substrato a gente conseguiu limpar, ficou lá torturando a amostra, perdeu o nosso final de semana, não foi, Marcinho? Aí a gente conseguiu ver, agora eu tenho uma superfície que está ordenada. Essa parte aqui da superfície que está ordenada, eu vejo ela perpendicular. Eu consigo ver ela também na outra direção, e aí eu vejo alguma coisa nesse sentido. Com isso daqui eu consigo acompanhar o crescimento. Se eu pego esse spot aqui e vou começando a jogar coisa em cima da minha amostra, esse spot ele vai ter oscilações, e isso está relacionado com o crescimento de uma monocamada. Então eu consegui aqui determinar que eu consigo crescer o ferro numa taxa de uma monolayer a cada 9 minutos e a platina uma monolayer em 28 minutos. Então a gente fez todo um trabalho de como que eu vou conseguir crescer uma camada atômica de ferro, uma camada atômica de platina. Bom, se você for pensar na célula cristalina do ferro, acho que ele tem 3. Quanto que é a... Isso é uma metade de uma célula cristalina. E depois disso, bom, a gente fez a amostra, agora a gente quer medir o magnetismo. A gente colocou agora no magneto, a gente fez medida de absorção, só que nesse caso a gente fez uma medida um pouco diferente, a gente colocou polarização circular na luz. Eu pensei que o Narciso, bom, a gente conversou, conseguia ter uma parte de magnetismo em síncrotron, mas basicamente é que quando a gente coloca a polarização circular na luz, a gente tem informação do magnetismo que está no nosso material. Mas vai ter uma aula sobre isso amanhã. E aí, então, assim, na aula de amanhã vocês vão aprender isso, mas vocês agora acreditem em mim, com fé, que a diferença entre o pico aqui da linha branca, isso é proporcional de alguma maneira ao momento magnético que você tem no seu filme. E a gente, como eu tinha dito, a gente fez 2 amostras diferentes, a gente queria estudar como que a anisotropia magnética está nesses filmes. E uma das coisas interessantes que o Narciso com certeza vai falar amanhã é que com essa técnica eu consigo ter uma informação magnética de um átomo específico. Eu tenho a informação magnética que o ferro dá no meu material. E aí eu consigo inclusive fazer esterese, em função do ângulo, consigo ver que nesse caso o meu eixo fácil de magnetização estava nessa direção, não nessa. Sim? É uma boa pergunta. Não, o problema que a gente tem é o magneto. O magneto tem que ser bom o suficiente. Aquele imã que eu coloquei a fotinho lá, a gente fez uma chamada para comprar um magneto que fosse capaz de fazer sweeps, fosse capaz de variar entre mais 9 e menos 9 Tesla em 4 minutos. Então, assim, aí com aquele a gente consegue fazer um sweep mais rápido. Essa medida aqui, ela demorou umas 2 horas. Então, a gente dá para acreditar nesse valor de campo, mas o problema é que demorava muito, a gente pode ter outros efeitos, a gente queria fazer os negócios mais rápido. Mas o campo magnético aí, bom, você tem uma medida perto da sua amostra lá, você pode colocar uma ponta Hall, então você consegue ser bem preciso no campo coercivo, sim. Agora eu não vou falar mais de magnetismo, eu vou voltar a falar de supercondutividade. Então eu sair das altas pressões, agora vim para ultra alto vácuo, mas vou falar de supercondutividade, mas eu vou falar de uma maneira diferente, eu não vou aplicar pressão no meu material.
Uma outra maneira que a gente tem, que é bastante comum, de alterar as propriedades de um material, estudar como que está a estrutura eletrônica, é através da dopagem química. Isso é bastante conhecido, por exemplo, em semicondutores. Você troca um átomo específico, você está colocando carga ou tirando carga do seu material, e aí você tem um comportamento que é diferente. Essa maneira de dopagem química, ela tem uma desvantagem que você está alterando a quantidade de átomos, você está colocando um átomo, tirando um átomo, então isso pode ter outros efeitos. Uma maneira de você fazer isso continuamente sem modificar a amostra, também é utilizado bastante na indústria de semicondutores, é o que o pessoal chama de transistor de efeito de campo. Nesse caso você tem um material funcional que você está querendo investigar. Se você coloca uma diferença de potencial em um gate, você começa a colocar cargas na superfície de uma interface. Essas cargas têm um reflexo no seu material funcional e você tem uma propriedade, nesse caso nos semicondutores, você começa a passar a corrente por esse canal. Então o transistor de efeito de campo funciona. Você aplica uma tensão, você gera carga no seu material, você muda a densidade de portadores do seu material funcional e você tem a passagem de corrente ou não. A gente gostaria de utilizar isso para uma classe de materiais que são chamadas fortemente correlacionados. Esses materiais fortemente correlacionados, eles são, basicamente, tem tantos elétrons numa banda que é tão estreita que você já não consegue mais fazer aproximações que os elétrons não se enxergam. Então você tem uma densidade de elétrons muito grande e eles estão interagindo. Então, o que acontece é que eu não posso mais usar esse modelo de dopagem, porque eu ia precisar de uma densidade de carga muito superior à que eu consigo nesse caso. E aí, para driblar esse porém, a gente usa um outro material como eletrólito. Esse material é um sal, ele é um líquido orgânico, que ele tem cargas móveis e eu consigo, aplicando uma diferença de potencial, mover essas cargas. E como ele é móvel, eu consigo umas altas densidades de carga nesse material. E o pessoal da literatura já tinha feito bastante estudos em que se conseguia controlar a temperatura de transição do supercondutor aplicando essa dopagem eletrostática. Então você conseguia variar a temperatura de transição aqui com 0 volts até você ir para uma situação isolante do supercondutor. Esse pessoal que fez esse trabalho aqui são colaboradores nossos e eles faziam esse tipo de experimento no laboratório deles com uma geometria específica para o experimento lá do laboratório. E a gente fez um trabalho, a gente bolou uma ideia de como fazer uma geometria que a gente pudesse estudar isso com absorção. Então, quando você tem esse material lá no laboratório deles, esse tamanho, o nosso feixe era muito maior, a gente ia começar a ter influência do que estava em volta, então a gente teve que fazer um trabalho. Olha, queremos fazer um experimento que seja de dopagem eletrostática medindo absorção simultaneamente. Então, eles vieram, comunicaram com a gente bolou uma geometria e bolou uma maneira do experimento funcionar. Isso aqui está meio grande, mas uma amostra ela tinha 5 por 5 milímetros. Esses eletrodos aqui eram menos de 1 milímetro e a gente tinha que ir lá com a mãozinha fazer o contato elétrico nisso aqui. A gente demorou umas 5 ou 6 amostras para aprender a fazer o contato, mas é possível, então a gente consegue fazer. E uma coisa que era também importante no estudo, a gente tem um líquido iônico e a gente colocava uma camada protetora para que esse líquido iônico não escorresse. Então, é um experimento que era bastante não habitual no síncrotron, colocar um líquido numa câmara de ultra alto vácuo e fazer um experimento numa geometria que era diferente para eles. Então, essa colaboração assim, de vocês da universidade virem com um problema, para a gente é interessante. Como é que baseava o experimento? Como eu disse para vocês, os supercondutores esses materiais fortemente correlacionados, eles têm uma vasta gama de propriedades que a gente pode alterar mudando a densidade, o número de portadores da banda deles.
E se vocês... bom, então a gente pode ir desde um estado que seja isolante para um estado que é supercondutor. O que a gente queria fazer era uma absorção sabendo o estado em que o meu material estava. Então o que eu fazia era, eu coloquei meu material com um líquido na câmara, fazia uma medida de resistência por temperatura, determinava onde eu estava no meu diagrama de fases. Subia a temperatura, aplicava uma tensão, voltava para baixa temperatura, de novo medindo, via onde eu estava no meu diagrama de fases. Essas curvas aqui são as curvas do experimento já. Então a gente vê que a gente começou com uma amostra que era supercondutora, começou a mover a temperatura de transição e foi até o isolante. Então a gente está andando no diagrama de fases nesse sentido. A baixa temperatura a gente fazia absorção de raio-x. Então esse exemplo aqui está bem parecido com... Bom, está bem parecido não. É similar com o que aconteceu com o Europeu. A gente tem uma valência que está mudando. À medida que eu coloco essa carga na superfície, eu tenho uma valência que está mudando. A gente teve que fazer simulação de DFT para saber o que estava acontecendo. A gente fez uma simulação, vamos supor que a gente está tirando oxigênio. A gente determinou que se fosse uma remoção de oxigênio, teria que ser os oxigênios que estavam na cadeia. A gente fez uns experimentos, isso é fora do síncrotron, colocando uma barreira para impedir que o oxigênio saísse do meu composto. E aí a gente via que, dependendo da barreira que a gente colocava, uma barreira que não deixava o oxigênio passar ou que deixava o oxigênio passar, a gente tinha efeitos diferentes de dopagem. E a gente conseguiu explicar pela ocupação que a gente tem nesses átomos de cobre. Então o átomo de cobre, eu tinha dito que o oxigênio que saía da cadeia. O oxigênio que está na cadeia é essa cadeia que está aqui embaixo. Então a gente tinha uma condição não dopado em que eu tinha 4 vizinhos para o meu cobre e uma condição extremamente dopada que seriam 2 vizinhos para o meu cobre. E o que acontece é que isso muda a maneira como meus orbitais vão se arranjar. Então isso faz aparecer um peso espectral na minha pré-borda que é diferente do que eu tinha no meu caso inicial. A gente também estamos estudando, fazendo esse mesmo tipo de estudo em uma borda de baixa energia. Então aí a gente foi aqui na linha PGM, estudar o que acontece no oxigênio agora. A gente viu o que acontece no metal, agora a gente quer saber como que o oxigênio está. A gente conseguiu ver uns efeitos na pré-borda. Isso aqui parece com alguma coisa parecida com uma literatura de supercondutores, um Rupert Band e essas coisas, mas a gente ainda está tentando separar qual que é a contribuição do líquido iônico e do Mylar que a gente coloca, que ambos têm oxigênio, nesse sinal. Então esse estudo ainda está para a sequência. E outra coisa que a gente gostaria de fazer futuramente é imaginar o mesmo estudo, mas agora estudando um material magnético. E aí a gente tentar conseguir ver como que esse material magnético vai mudar a anisotropia e momento magnético em função da dopagem eletrostática. É isso que eu ia falar. Sim, você tem uma relação, o Narciso vai falar bastante sobre isso, mas é uma relação entre essas áreas, e aí você tem a proporção de obter uma ou outra transição, e aí você consegue estimar o momento magnético, orbital e de spin dessas áreas. São as chamadas regras de soma. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Estamos... É possível fazer algum tipo de estudo em que envolva o ultravácuo no processo de caracterização de filmes biológicos, por exemplo? Bom, sim e não, mas eu acho que essa pergunta tem que ser respondida caso a caso. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que responder é: o meu filme biológico, ele pode ir para o vácuo? Então, assim,
A gente tem estações experimentais que têm requerimento de 10 a menos 10. Outras não têm um requerimento de 10 a menos 10, podem trabalhar com 10 a menos 7. Então aí depende também um pouco do seu lado. Talvez o Hélio queira completar. Mas o Túlio também, mas a questão, o filme biológico é água. No vácuo ele vai... Então tem técnicas de congelamento. Você pode congelar, às vezes tentar, mas talvez o Túlio tenha algumas informações mais precisas. Às vezes, o grande problema é eu quero estudar uma interface num sistema biológico. E essas técnicas, como o Pedro falou, elas requerem outro alto vácuo. Então é como a gente compatibilizar essas duas coisas. Existem técnicas modernas que a gente busca isso. Então estudar, inclusive, interface líquido-gás, ou interface sólido-líquido, para coisas biológicas também. Então é possível, são técnicas que são específicas para isso, mas funcionam. Há um tempo atrás a gente estudou na linha aminoácidos na interface líquido-gás. A gente queria saber como que esses aminoácidos estão na interface do líquido, isso é diferente de como que ele está no meio da solução. Mais alguma pergunta? Bom, se alguém tiver uma pergunta para o Pedro... tem? Já não, é segredo de Estado, pelo jeito. Próxima, tá bom. Isso, compartilhe. O Túlio acabou de falar que algumas pessoas estudaram a interface, a solução, o gás, para aminoácidos, né? Então eu perguntei para ele se alguém já tinha feito isso para proteínas, que é muito interessante. Algumas proteínas têm comportamento ou enzimas têm comportamento bem distintos nessa interface, né? Que é uma interface de instabilidade. Isso é bem desafiador, isso está na fronteira do conhecimento agora. Uma das desenvolvimentos é aplicar essas técnicas para sistema biológico. Então a gente está começando com os aminoácidos, vamos fazer umas cadeias peptídicas aí no futuro para chegar nas proteínas em algum momento. Bom, então, posso aproveitar que o microfone está comigo? Não, é só para fazer um esclarecimento, talvez para motivar um pouco mais, que a gente fica achando que essas coisas de interface é uma coisa que acontece lá nessas câmeras de ultra alto vácuo e que não tem muita aplicação no dia a dia, mas tem um cara que ganhou o prêmio Nobel no ano 2000 por desenvolvimentos também de multicamadas, e uma frase que ele cunhou nessa época ficou muito famosa, era que nos novos materiais que estão dentro de todos os nossos computadores, o dispositivo é a interface. Por causa da redução de tamanho, todos os processos que acontecem nesses materiais estão acontecendo na interface. Então, estudar a interface de superfícies é bastante importante. Ok. Vamos passar então para a próxima. Mais uma vez. Obrigado, Pedro. Vamos mudar agora para uma escala de energias mais penetrantes, para de XAFs, e os processos que se passam com espectroscopia de absorção de raio-x. Rapaz. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar... Agora eu vou falar de uma técnica que é bem básica, uma das técnicas feijão com arroz do síncrotron, uma das técnicas mais utilizadas, que talvez coubesse melhor na primeira semana, na semana em que a gente falou das coisas mais básicas. E essa técnica é a técnica Schafs.
ela está dentro de uma temática que é da determinação de estrutura local, eu vou definir exatamente o que eu quero dizer com isso daqui a pouco, em materiais cristalinos e não cristalinos. Então a gente vai ter 3 seminários sobre isso ao longo dessa semana. A gente tem esse seminário sobre chafes hoje. Na quarta-feira tem um seminário sobre a técnica PDF, que a Cristiane Rodella vai apresentar para a gente. E eu vou fazer a parte 2 de aplicações na quarta-feira. Hoje, então, eu vou tentar explicar para vocês quais são os fundamentos e como é que funciona a técnica. Tá? Muito bem. O que é estrutura local? Né? Bom, a gente ouviu falar de difração de raio-x, né? A gente sabe, né, que difração de raio-x é a técnica por excelência para determinar estrutura de materiais. Né? Bom, a difração, então, ela tem um caráter de ser boa para caracterizar materiais em longo alcance. No entanto, tem uma frase que eu gosto de repetir sempre, eu não lembro quem foi que falou isso a primeira vez, mas aí, os materiais, assim como as pessoas, eles muitas vezes são mais interessantes pelos seus defeitos. Né? Então, na difração de raio-x, a gente está pensando num material perfeitamente ordenado, então os picos de difração dão informação para a gente sobre simetria, sobre a posição dos átomos na célula unitária e assim por diante. Bom, mas em muitos materiais a difração, da forma como ela é usualmente utilizada, ela não é aplicável. Vamos pensar, por exemplo, no caso de um material amorfo ou de um material líquido. Né? Aqui eu tenho uma comparação esquemática do que seria o silício cristalino e o silício amorfo. Obviamente isso aqui é uma representação bidimensional. O que acontece no material amorfo? O material amorfo não é completamente desordenado, como um gás, por exemplo. Ele tem uma ordem local. O número de vizinhos do material amorfo, pode ser um semicondutor, um vidro e outros materiais amorfos, ele preserva o número de coordenação, quer dizer, o número de vizinhos. A distância média de ligações é parecida com a do material cristalino. Né? No entanto, a ordem de longo alcance é perdida. O efeito disso no difratograma é que os picos ficam bem alargados e eventualmente desaparecem. Então, eventualmente, o difratograma de um material amorfo pode parecer somente um background, aqueles que a gente mede no material cristalino. Então, essa é uma limitação da difração. E em nanoestruturas, né, por conta da quebra de simetria de translação que a gente tem naturalmente na nanoestrutura, e para usar a palavra, o que o Pedro acabou de falar, a superfície da nanopartícula é um grande defeito, né? E em nanopartículas a gente tem uma grande relação superfície-volume, ou seja, a gente tem muitos átomos na superfície, e esses átomos da superfície tendem a se ajeitar em posições que não são exatamente aquelas do material cristalino. A gente tem também modificações da estrutura local em relação a um material equivalente massivo. Né? E, novamente, a difração mostra um alargamento dos picos em relação ao material massivo, né? E esse alargamento tem origem tanto no tamanho da partícula quanto nesse strain, nessas tensões que são geradas, porque os átomos têm que se acomodar em posições diferentes daquelas que são do equilíbrio natural. Mesmo em materiais cristalinos, a difração às vezes não funciona tão bem, a difração convencional. Aqui eu tenho um exemplo de um semicondutor ternário, o arseneto de galho dopado com índio. O arseneto de índio e o arseneto de galho, eles têm a mesma estrutura. Elas têm uma estrutura que é chamada esfalerita, que é a estrutura do sulfito de zinco. É uma estrutura tetraédrica, onde cada átomo de índio aqui, o átomo rosinha, se conecta com o átomo de arsênio, que é o átomo amarelo. Esses materiais têm gap direto, ou seja, são materiais que são eficientes na emissão e absorção de luz eletromagnética, né? Radiação eletromagnética, perdão. Eu não sei exatamente qual é a faixa de frequências desses materiais, mas a ideia é que o arseneto de galho tem um gap, o arseneto de índio tem outro gap. Se você faz uma mistura dos dois, você vai ter um gap intermediário, então você consegue sintonizar o gap desses materiais. Então, quando você substitui o índio por galho, os átomos de galho estão ilustrados aqui em cor cinza, né? O que acontece é que a gente deveria esperar, o que a gente esperaria que acontecesse? Que os átomos de galho entrassem na estrutura sem produzir uma grande distorção. Né? De fato, o que o pessoal fazia lá nos idos dos anos 70, quando esse problema começou a aparecer, era modelar a estrutura como sendo um cristal virtual, ou seja, um cristal no qual os átomos ocupam uma posição que seria o equivalente da média da rede, do parâmetro de rede de cada um dos extremos da composição.
Bom, de fato, se a gente faz uma medida de difração, aqui é a distância média entre os vizinhos, tá? Obtida por difração. Essa distância média, então, ela é obtida a partir de quê? A partir da extrapolação dos valores das distâncias interatômicas, quando a gente mede o parâmetro de rede por difração. A gente tem essas bolinhas vermelhas aqui, né? No entanto, se você usa uma sonda local que mede diretamente as distâncias índio-arsênio e galho-arsênio, a gente observa que essas distâncias elas têm uma variação com a composição, que é o eixo X aqui. No entanto, elas são muito mais próximas da soma dos raios covalentes desses íons, desses átomos, do que da aproximação do cristal virtual. Então essa é uma figura que mostra claramente para a gente que uma técnica de longo alcance não necessariamente resolve um problema no qual eu estou interessado na ordem local. Há outros exemplos em que a ordem local é importante, não só em materiais, como eu estou sugerindo aqui, mas, por exemplo, a Ana não está aí, né? Ela poderia me corrigir se eu falar uma bobagem muito grande, mas existem várias proteínas importantes no corpo humano que têm sítios metálicos, são metaloproteínas. Um exemplo é a hemoglobina. Então, em várias aplicações, você quer saber exatamente onde é que está localizado esse metal, né? Então, você não vai fazer isso com difração convencional. Outros exemplos, o Túlio falou de supercondutores, falou de dopagem, né? Existem semicondutores magnéticos também, que alguém comentou comigo que estuda. Então, quando você tem um dopante no material, fazer difração para determinar onde está esse dopante não é a técnica de escolha. A gente tem que usar uma outra técnica, de preferência uma que seja sensível à ordem local. Bom, então o que eu vou explicar para vocês é como é que o Schafts é sensível a essa ordem local. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir o que é Schafts. Então, Schafts, a gente já vai ver o significado da palavra, mas esse gráfico que eu estou mostrando aqui é um gráfico do coeficiente de absorção em unidades de centímetro quadrado por grama, como função da energia. São gráficos parecidos com o que o Túlio mostrou na aula dele. O que a gente tem aqui é que, longe das bordas de absorção, aparentemente a gente tem uma redução monótona desse coeficiente de absorção. No entanto, se a gente olhar aqui em torno das bordas de absorção, e a gente ampliar, esse aqui, bom, o Ricardo gosta de európio e urânio. Meu negócio é germânio. Tá? Vocês vão ver vários exemplos com germânio. A borda K do germânio está aqui em 11.103 elétrons-volt. Se a gente olhar o que acontece no coeficiente de absorção aqui no entorno da borda, a gente vê que a gente tem várias oscilações depois da borda. Em alguns materiais a gente tem estruturas antes da borda também. E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é que se a gente analisar as frequências contidas nesse sinal oscilatório depois da borda de absorção, a gente consegue determinar as distâncias interatômicas em torno dos átomos de germânio no material. Se eu analisar as amplitudes dessas oscilações, eu vou obter informação sobre quem são os vizinhos dos átomos de germânio e quantos são esses vizinhos, ou seja, qual a identidade química e os números de coordenação correspondentes para cada identidade química. Ainda mais, se eu conseguir também determinar como é que essa amplitude varia com a energia, eu vou obter informação sobre a desordem estrutural. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu vou determinar qual é a largura da distribuição de distâncias interatômicas para cada tipo de vizinho. Então essas são as informações que estão contidas no espectro. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente obtém. Bom, então Schafts é uma definição que é um acrônimo para X-Ray Absorption Fine Structure. Esse espectro de Schafts, que é o espectro de absorção como função, o coeficiente de absorção como função da energia, né? Ele é separado em duas regiões, uma região aqui que eu pintei de azul, que a gente chama de Shannis, que é a região próxima à borda. Na área de raios-x duros o pessoal chama Shannis, ou Zanes em inglês, né? O pessoal que trabalha com física de superfície chama de Nexafs. As duas coisas são a mesma parte do espectro, só que a interpretação pode ser um pouco diferente por conta da energia dos fótons. E a região longe da borda, aqui uns 50 elétrons-volts depois da borda, a gente chama de Exafs, é a região de estrutura fina estendida. E é essa região na qual a gente vai se concentrar hoje. Bom, o Exafs pode ser entendido de uma maneira pictórica, né, como sendo uma transição de um elétron de caroço para um estado de contínuo, né? Então a gente tem algo parecido com o que acontece lá no XPS, né? Só que esse elétron vai fazer alguma coisa.
Então, a informação que a gente obtém a partir da análise do espectro de Schaff, como eu já falei, é essa daqui. Né? Se a gente fizer uma modelagem adequada, a gente consegue correlacionar essa informação pontual de número de coordenação, distâncias e desordem com propriedades físicas dos materiais. Bom, como é que o espectro de Schaff é obtido? Né? Eu vou falar disso agora porque a primeira pergunta que me fazem quando eu falo de Schaff é a seguinte: como é que mede o fotoelétron? Na verdade, a gente não mede o fotoelétron. Vocês vão ver num tutorial que a Daniela está organizando como é que são feitas as medidas, mas existem alguns modos básicos de medida. O modo mais simples é o modo de transmissão, no qual você varre a energia dos raios-x provenientes da fonte de luz síncrotron através com o monocromador, mede a intensidade incidente, a intensidade transmitida, e daí o espectro é obtido a partir do logaritmo da razão entre o I0 e a intensidade transmitida. Né? Esse é o modo de escolha quando a gente tem uma amostra em pó, uma amostra que não seja, por exemplo, um filme em cima de um substrato, e é a amostra de preferência devido à relação sinal-ruído, que em geral é melhor nessa situação. Uma outra possibilidade é medir no modo de fluorescência. Estou falando rápido, né? Não tem problema. O modo de fluorescência é indicado, por exemplo, quando a gente tem um dopante no meu material. Eu quero isolar o efeito da absorção dos outros efeitos que o Túlio mencionou na aula dele. A gente tem efeitos de espalhamento Compton, espalhamento Thomson. Então, se eu analiso um decaimento da amostra, eu consigo isolar o sinal de absorção devido somente àquela impureza. Né? Então, a medida também é feita no modo de varredura, e aí o que acontece é que o coeficiente de absorção ele é dado pelo rendimento de fluorescência, que é basicamente a área embaixo de um pico desses de fluorescência, por exemplo, a ferro K-alfa, dividido pelo I0. Né? E essa é uma técnica indicada quando a gente tem baixas concentrações do elemento de interesse, de alguns por cento até algumas partes por milhão. A gente pode medir também os elétrons que saem da amostra, mas esses aqui não são necessariamente os fotoelétrons, são elétrons secundários que são arrancados na saída do fotoelétron. Né? Então, se a gente aterrar a amostra, a gente pode medir a corrente de dreno ou fazer de conta que a amostra é um eletrodo de uma câmara de ionização, e a gente consegue então medir uma corrente que é proporcional ao coeficiente de absorção. Então, esse é o modo que chama-se Total Electron Yield. É um modo adequado para fazer medidas em materiais que você tem interesse na superfície. Esses elétrons saem de uma camada aí de alguns poucos nanômetros debaixo da superfície dos materiais. Uma outra maneira é fazer a medida no modo dispersivo, que consiste em incidir um feixe branco sobre um policromador, um cristal de silício curvo, que, como sugere aqui a figura, difrata, tem ângulos de difração diferentes para cada ponto de contato do feixe sobre o cristal. Cada feixe de energias diferentes vai incidir sobre uma amostra que é localizada aqui no foco, né? E com um detetor sensível à posição, a gente consegue diferenciar, correlacionar a energia com a posição dos fótons, e aí a gente tira um espectro. Aqui a gente tem um exemplo de um espectro obtido de uma folha de cobre, obtida com 50 milissegundos de aquisição. Tá? Então a gente consegue fazer medidas rápidas. Essa é a técnica de escolha para fazer medidas de cinética. Então quem estuda reações químicas, por exemplo, ou processos que tem alguma cinética que seja na escala de alguns segundos até alguns minutos, essa é uma linha bastante adequada. Bom, então vamos ao finalmente. Aqui é o coração desse seminário, e a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é o que é a estrutura local. Isso ficou claro? Beleza. E por que a gente precisa analisar a estrutura local? A segunda mensagem importante é como é que aparecem aquelas oscilações no coeficiente de absorção. Muito bem. Então, quando a gente faz uma medida do coeficiente de absorção na região de raios-x duros, o que a gente está olhando principalmente é a seção de choque. A gente está fazendo quase que diretamente uma medida da seção de choque de absorção fotoelétrica, que conforme o Túlio falou, ela é muitas ordens de grandeza maior do que os outros processos de espalhamento Compton, Thomson e assim por diante. Muito bem. Então, como é que é o efeito fotoelétrico? Vocês já cansaram de ver essa figura, ou algo equivalente a ela. A gente tem um fóton que é absorvido por um elétron. Toda a energia desse elétron vai para o fóton, né, e ele é ejetado. Bom, como é que ele é ejetado?
ele é ejetado deixando um buraco para trás, e ele vai ter, então, uma energia cinética que está relacionada com a energia do fóton e energia de ligação a partir dessa relação simples aqui, conservação de energia. Bom, tem um problema com essa visão das coisas aqui. Essa é uma visão pictórica, como eu falei. O nosso fotoelétron não pode ser tratado como uma partícula se a gente quiser entender o que acontece no processo de absorção de raio-x. A gente tem que tratar esse elétron como uma onda, né? Então, a gente tem que partir dessa visão semiclássica para mecânica quântica. Muito bem, que onda é essa? Vamos pensar no caso, inicialmente, de um átomo isolado que absorve um fóton. Isso é possível acontecer? Um átomo isolado? Possível, né? Bom, então vamos ver que onda é essa que é gerada. Então, o nosso fotoelétron então, tem uma energia cinética Eq, tem um número de onda, já que ele é uma onda, ele pode ser descrito por um número de onda, e ele tem um momento também. Como é que essas relações aqui, como é que essas grandezas estão relacionadas? Elas estão relacionadas dessa maneira. O elétron ele é lento o suficiente para ser tratado classicamente, então a gente pode descrever a relação de dispersão desse elétron, se ele estiver livre, como sendo P2 sobre 2m, isso aqui é basicamente a energia cinética de uma partícula clássica, né? E vocês devem lembrar que o momentum de uma partícula quântica é h cortado k, onde k é o vetor de onda, ou número de onda, perdão, sobre 2 vezes a massa do elétron. A gente viu no slide anterior qual é a expressão para energia cinética. Então, relacionando essas duas equações, a gente chega aqui na expressão para o vetor de onda desse fotoelétron. Muito bem, então a gente já tem uma parte da descrição matemática dessa onda. Como é que vocês acham que deve ser a cara dessa onda? Será que é uma onda plana? Será que é uma onda... Que tipo de onda será? Bom, aqui a gente tem um átomo que vai absorver um fóton. O fóton vai então gerar um fotoelétron, e a maneira mais simples de descrever a emissão desse fotoelétron é a emissão de um elétron que é descrito por uma função de onda plana, né? Perdão, esférica. Obrigado. Entrei no automático. Bom, ela é plana, conforme falou o Túlio, se você olhar longe o suficiente. Bom, então como é que a gente poderia medir um átomo, entre aspas, isolado? Aqui eu tenho um exemplo da borda de absorção do cromo, na borda K. No gás, por exemplo. Prestem atenção no criptônio. Criptônio, perdão. A gente tem um gás nobre aqui, o criptônio, na condição de gás. Então vamos prestar atenção nessa curva amarela. Essa curva amarela não tem muita estrutura, né? E a gente viu também nas aulas do Túlio que a gente consegue relacionar o coeficiente de absorção com o número de átomos por unidade de volume da amostra, vezes a seção de choque, e essa coisa toda é proporcional a esse elemento de matriz aqui. Eu não vou tentar explicar isso agora, porque o Túlio já explicou isso brilhantemente na semana passada, né? Mas a ideia é que a gente tem um estado inicial e um estado final. O nosso estado inicial a gente sabe qual é. Borda K é o elétron no estado inicial na camada K, ou seja, é um nível 1s. O estado final é essa minha onda plana. Se eu colocar aqui dentro a descrição para o estado 1s, né, no estado I, no F, eu obtenho uma curva parecida com essa aqui, se a gente considerar somente um átomo isolado. Certo? Então essa é a forma de descrever o problema. Só que à medida que eu vou condensando a matéria, que é o que mostra também esta figura, à medida que eu pego o criptônio e levo para o estado líquido, estado sólido, o que acontece? Os átomos começam a ficar mais próximos uns dos outros e eu começo a enxergar uma estrutura fina, eu consigo enxergar oscilações nesse espectro de absorção. Bom, então, deve acontecer alguma coisa a mais com essa onda esférica que sai do meu átomo, né, com esse fotoelétron. Muito bem. O que será que acontece? Então, eu tenho aqui um átomo que vai absorver um fóton e um átomo vizinho a ele. Que os dois podem ou não ter a mesma identidade química. Eu vou supor por hora que não. Então eu tenho meu fóton, que vai ser absorvido, vai gerar uma onda esférica. Essa onda esférica vai se propagar e eventualmente ela vai encontrar o átomo azul, o vizinho do átomo laranja, né? O que vocês acham que vai acontecer agora com essa onda laranja no momento em que ela interage com o átomo azul? Ela vai ser espalhada, né? Um processo bem parecido com o que vocês já aprenderam sobre o espalhamento
de raio-x, a física é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então a gente vai ter uma onda retroespalhada, essa onda azul aqui. Bom, qual que é a moral da história? A moral da história é que se eu quiser entender o processo de X-apsis, o meu estado final tem que ser descrito como uma sobreposição de uma onda esférica que se propaga a partir do átomo que foi excitado, mais uma onda retroespalhada que resulta da interação desse fotoelétron com a vizinhança. Certo? Então, o meu estado final ele é um estado que é uma sobreposição dessas duas parcelas, uma onda propagante e uma onda retroespalhada. O que vai acontecer com essa onda aqui? Como eu tenho duas ondas indo em direções contrárias, eu vou ter o quê? Que tipo de onda que eu vou ter? Uma onda estacionária. Né? Para quem não lembra o que é uma onda estacionária, essa é a onda que é gerada quando a gente, por exemplo, toca uma corda de violão. A gente gera um pulso inicialmente, esse pulso, um pulso de amplitude, esse pulso viaja em duas direções opostas, ele bate lá no rastilho do violão numa ponta, na pestana na outra, então a gente vai ter dois pulsos andando em direções contrárias, eles vão produzir um padrão de interferência que é característico de duas ondas que andam em direções contrárias, que é uma onda estacionária como essa aqui. Tá? Então eu tenho aqui duas ondas, a amarelinha e essa outra aqui que é cor de burro quando foge, e aí elas produzem essa onda aqui ciano. Tá? Então esse é um padrão de interferência característico de uma onda estacionária. E é isso que acontece com o nosso fotoelétron. Bom, voltando aqui à conta, quando a gente descreve isso aqui, a gente tem uma descrição de na verdade o que a gente tem implícito aqui é uma integral. Né? Uma integral que envolve o estado final, o estado inicial e o operador de interação. Esse estado inicial a gente conhece bem, como eu falei. Né? É um estado altamente localizado, que para o nível 1s, o raio médio do elétron no nível 1s é R0 sobre Z. R0 é o raio de Bohr. Né? No caso do átomo de hidrogênio, o raio de Bohr é 0,529 angstroms, ou seja, a distância média de um elétron S no átomo de hidrogênio. Num átomo de número atômico Z, esse número é mais ou menos R0 sobre Z, na verdade é Z menos 1, porque tem a blindagem do outro elétron. Tá? Mas o fato é que é um estado altamente localizado. Esse estado, então, a gente pode tratar como se fosse uma função delta de Dirac que concentra essa integral aqui em torno de R igual a 0. Tá? E, como consequência, o que acontece é que as modulações no coeficiente de absorção, que é o que eu estou chamando aqui de Δμ, que é o sinal de X-apsis, eles vão ser proporcionais às modulações do meu estado final. Né? Como é que o meu estado final é modulado? Bom, a gente tem que lembrar como é que é feita a medida. Né? Eu faço uma medida definindo a energia do fóton. Essa energia do fóton, por sua vez, define a energia cinética do fotoelétron que é ejetado. Né? E essa energia cinética do fotoelétron varia. Como a energia cinética do fotoelétron varia, significa que o vetor de onda varia também. Então a condição de interferência entre a onda que vai e a onda que volta, se ela é destrutiva ou construtiva, vai mudar de acordo com o valor de K. Né? Então, eu tenho aqui uma ilustração onde eu mostro a onda propagante interagindo com dois átomos vizinhos que estão à mesma distância do átomo central. Então, essa aqui é a transparência central para a gente entender o que significa X-apsis. O processo pictórico vocês já viram, mas as ideias centrais estão aqui. Então, se não entenderem, por favor, me interrompam. Tá? Se eu conseguir explicar isso aqui para vocês, eu vou estar já bem contente. Primeira coisa que a gente tem que observar, a diferença de fase entre a onda que vai e a onda que volta é 2kr. Né? Então, essa quantidade aqui. Todo mundo consegue enxergar isso? Não? Como é que, se fosse uma onda plana, vamos pensar que fosse uma onda plana que vai numa direção e volta na outra direção. Qual é a diferença de fase de uma onda quando uma frente de onda percorre uma distância r, sendo que essa onda tem um vetor de onda k? É kr. Só que a onda vai e volta. Então eu tenho uma diferença de fase que é grosseiramente 2kr. Não é exatamente isso. Muito bem. Então, essa diferença de fase entre as duas ondas é regulada pelo K. À medida que eu vario a energia, eu mudo a diferença de fase, portanto eu mudo a condição de interferência construtiva e destrutiva. Isso já explica por que eu tenho oscilações no meu sinal. Né? Eu mostrei aqui, ou argumentei, na verdade,
que as variações no meu sinal, as modulações, têm a ver com modulações no estado final. Muito bem. Então, se a gente analisar as frequências do sinal de X-axis no espaço K, eu vou mostrar uma figurinha bonitinha daqui a pouco para vocês, que ilustra isso bem direitinho, eu vou ter as distâncias interatômicas do meu material. Ficou claro isso? Certo? Muito bem. Agora tem mais informação aqui que a gente pode obter. É bem claro que quanto maior o número de vizinhos que eu tenha de um certo tipo, uma certa distância em relação ao átomo central, eu vou ter uma maior amplitude da onda retroespalhada, certo? Concordam? Essas amplitudes se somam. Portanto, se eu tiver N vizinhos, o efeito vai ser N vezes a amplitude de uma única onda. Isso aumenta, então, o contraste entre a onda propagante, a onda do elétron que vai, e a onda que volta. Essa onda que volta tem mais intensidade se eu tenho mais vizinhos. Portanto, se eu analisar a amplitude do sinal, que está relacionada com os máximos e mínimos de interferência, eu vou ter informação sobre o número de vizinhos e também sobre quem são esses vizinhos. Porque átomos mais pesados tendem a espalhar mais os fotoelétrons do que átomos mais leves. Isso é bem razoável, né? Muito bem. Mas, pois não. Isso. É a diferença de fase contada em comprimento de onda. Isso aí. Obrigado. É que eu moro no espaço real, no espaço imaginário, quer dizer. Melhor, no espaço recíproco, não nenhum nem outro, no espaço recíproco. Tá? Muito bem. Pois não. A proteína não precisa estar cristalizada para isso acontecer, mas para absorção. Tá ok. Obrigado. Só que tem mais informação aqui. Qual é a condição necessária para a gente ter interferência entre duas ondas? A gente tem que ter frequências iguais, né? E tem mais uma quantidade que eu não lembro quem é que falou disso na semana passada. Qual é o outro ingrediente que a gente precisa para ter interferência entre duas ondas? Elas têm que ter um certo grau de coerência, né? Então, o que acontece? Se eu perder coerência entre a onda incidente e a onda retroespalhada, eu vou ter o quê? Uma diminuição da amplitude do sinal de interferência, uma diminuição da amplitude do estado final. Bom, nessa figurinha aqui, os meus átomos estão congelados, mas eles na prática estão chacoalhando, né? Eles têm uma amplitude de vibração em torno da posição de equilíbrio, né? Então, cada vez que um fotoelétron é gerado, ele vai encontrar cada um dos átomos numa posição um pouquinho diferente, não exatamente a distância R, vai ser uma distância mais um delta R, que corresponde a essa vibração térmica. E essa vibração térmica, ou mesmo uma desordem estática no material amorfo, vai reduzir a coerência entre a onda propagante e a onda retroespalhada, e o que a gente vai ter é uma diminuição do sinal de X-ápice. Então, se a gente esquenta uma amostra, a gente observa a amplitude do sinal de X-ápice diminuindo. Se a gente esfria a amostra, o contrário. Ficou claro isso, pessoal? Então, a gente tem três ingredientes aqui: a frequência da informação sobre a distância, a amplitude da informação sobre número de vizinhos e também a amplitude da informação sobre a largura da distribuição de distâncias interatômicas. Certo? Então, são essas mensagens que eu quero que vocês guardem. Bom, dá para a gente tentar imaginar o que seria a equação de X-ápice, né? O sinal de X-ápice, ele é constituído de um sinal que corresponde aqui à onda propagante. Eu vou passar rápido por isso, porque tem muita continha aqui, tá? A onda propagante, a onda retroespalhada, que ela tem é uma onda esférica também, mas que tem aqui uma seção de choque de retroespalhamento. E no final das contas, o que a gente tem aqui é uma onda que vai com um sinal que depende de 1 sobre R ao quadrado, né? E depende dessa quantidade aqui, que descreve como é que o fotoelétron é espalhado pelo átomo vizinho.
a gente vai ter uma diferença de fase. Então a diferença de fase não é exatamente 2kr, porque o elétron não viaja livre de um átomo para o outro, mas ele interage com os átomos e com os outros elétrons no meio. Então tem uma diferença de fase adicional que entra aqui, né? Conforme eu já falei, o número de vizinhos influencia a amplitude do estado final. Então a gente tem aqui um sinal que é proporcional ao número de vizinhos, e aqui a gente tem uma soma sobre as várias camadas de coordenação. A gente também tem um efeito de perda de coerência da função de onda do fotoelétron por conta de processos inelásticos de interação desse elétron com os elétrons do meio, que é o chamado livre caminho médio, também por conta do efeito do tempo de vida do nível de caroço, que foi citado. A gente tem um efeito que é devido a o que a gente chama de fator de redução de amplitude, tem a ver com o fato de que o fotoelétron, quando é ejetado, muda as funções de onda dos elétrons que ficam no átomo, né? Então, a sobreposição entre o estado final e o estado inicial não é completa. E a gente tem também o efeito de desordem que eu já comentei, que é um efeito estilo Debye-Waller, daquele Debye-Waller que aparece lá na difração. Então aqui tem a forma final da equação de X-apsis. Ela parece ameaçadora à primeira vista, mas se a gente voltar lá, a gente vai entender que cada parâmetro tem um significado físico bem definido. Muito bem. Então, como é que a gente pode interpretar o sinal de X-apsis? Quanto tempo eu tenho ainda? Então tá. Beleza. Então como é que a gente pode interpretar o sinal de X-apsis, né? Bom, esse aqui é um sinal de X-apsis do ferro, tá? Então a gente vê aqui uma porção de oscilações, ao contrário do que a minha equação lá sugere, não tem só um seno, mas tem várias frequências sobrepostas. Cada uma dessas frequências, né, ou esse sinal aqui, na verdade o sinal que a equação de X-apsis modula é esse aqui que a gente chama realmente de sinal de X-apsis, que é obtido a partir do coeficiente de absorção, a partir da subtração de um background, que tem a ver com o que aconteceria com o fotoelétron se ele não fosse retroespalhado pela vizinhança, tem a ver com o salto de absorção, né? Então essa divisão faz com que a gente tenha um sinal que é um sinal de oscilação por átomo, né? Cada uma das frequências do sinal, desse sinal complicado que aparece aqui, corresponde então a uma camada de coordenação. Muito bem. Então, para decompor esse sinal, eu tenho que usar uma transformada de Fourier, né? O Sato, acho que perguntou para vocês se vocês sabem fazer transformada de Fourier de cabeça. Não, vocês acham que não sabem, vocês estão fazendo nesse exato momento uma transformada de Fourier. Eu vou explicar como. Bom, a gente tem aqui um sinal que é composto de senos de várias frequências. Eu escrevi aqui na forma parecida que aparece lá no sinal de X-apsis, né? Então, eu tenho frequência 3, 2,5, 2 e 1. Se eu fizer uma combinação linear desses sinais, eu tenho esse sinal aqui que está em roxo, né? Aqui estão os pesos em que eu faço a combinação, um sinal super complicado. Bom, o que acontece se eu passar cada um desses senos por essa operação matemática aqui que chama-se transformada de Fourier? Isso aqui vai resultar num número complexo, mas se eu calcular o módulo desse número complexo, eu vou ter um pico aqui que corresponde justamente à frequência de cada um dos senos. Então, se eu voltar aqui e colocar esse sinal na transformada de Fourier, eu obtenho aqui um outro sinal, tem vários picos com magnitudes diferentes. Cada pico está na frequência correspondente e cada magnitude corresponde ao peso relativo do sinal no sinal complicado. Isso é exatamente o que o ouvido de vocês, na verdade o cérebro, faz quando a gente escuta um som. Vocês conseguem, por exemplo, fazer uma analogia. Se vocês fecharem os olhos agora, fechem os olhos, todos vocês. Como é que vocês sabem que não é a mãe de vocês que está falando aqui? A mãe de vocês não é barbada. Essa é uma informação. Segunda informação é que meu timbre de voz, ou seja, a composição espectral da minha voz é diferente da voz da mãe de vocês. Então vocês estão escutando o meu som e o cérebro está automaticamente fazendo essa decomposição que está aqui, só que com as ondas sonoras, né? Bom, então vocês fazem transformada de Fourier de cabeça, certo? Bom, então como é que isso serve para interpretar o sinal de X-apsis? A gente vai ter um sinal e uma transformada de Fourier desse sinal que vai dar informação aproximada, visualmente aproximada, sobre onde estão esses vizinhos e em que quantidade, tá? Para fazer uma conexão já com o que vai falar a Cristiane na próxima aula, na quarta-feira,
Muita gente na literatura chama essa transformada de Fourier de função de distribuição radial. Isso está errado. Tá? Era uma pseudo-função de distribuição radial. O que é uma função de distribuição radial? É uma quantidade que mede a probabilidade de encontrar um determinado átomo a uma distância de um dado átomo, de um outro átomo. Então, aqui no caso do germânio, qual é a probabilidade de encontrar um átomo de germânio a uma certa distância do átomo de germânio? O germânio tem a mesma estrutura do diamante, então tem 4 primeiros vizinhos, ele vai ter 12 segundos vizinhos, tem 12 terceiros vizinhos e, agora de cabeça, tem 4 quartos vizinhos. Bom, se a gente analisar esse sinal aqui, a gente vai ver que a magnitude não fecha com a ideia de uma probabilidade, né? Porque a gente tem mais vizinhos aqui e o sinal é menor nesse ponto. Quem conseguir me responder corretamente ganha um chocolate, prometo. Por que o sinal da segunda camada de coordenação, que está localizada aproximadamente a 4 angstroms, tem uma intensidade menor do que da primeira camada? O primeiro a responder ganha um chocolate. Vocês não valem. A intensidade diminui com 1 sobre r quadrado. Muito bem, ganhou o chocolate. Me cobre. Você se ferrou, porque eu não sei onde compra chocolate vegano. Tá bom. Outra coisa, deve ter, aqui está cheio de vegano. Então, as distâncias também não batem com as distâncias corretas, entre aspas. Então, aqui no germânio eu sei que a primeira distância interatômica é 2,45 angstroms, enquanto aqui o pico está centrado em torno de 2. Mais um chocolate. Você não vale. E não vale vegano. Quem consegue me explicar por que a distância aparente aqui é menor do que a distância real? Não. Então, esse é o segredo do biscoito Tostines. Você já ouviu falar do Tostines? Por que Tostines vende mais? Porque ele está sempre fresquinho. Por que ele está sempre fresquinho? Porque vende mais. Isso está sendo gravado, era isso. Bom, isso tem a ver com aquela correção de fase que aparece lá dentro do sinal de X-ápice. É seno de 2kr mais um delta, que tem a ver com o espalhamento do fotoelétron pela vizinhança. Muito bem. 2 minutos ainda? Então, só para a gente ter uma ideia do que acontece com o sinal de X-ápice quando eu... Exatamente. É o desvio de fase por conta da interação da onda com o átomo vizinho. Se eu reduzir o número de coordenação, isso aqui é um sinal sintético do X-ápice do germânio. Isso aqui, a primeira coordenação tem 4 vizinhos. Se eu diminuir a coordenação, eu diminuo a amplitude do sinal de maneira uniforme ao longo do espaço K. Isso é fácil de entender porque o N é proporcional, ou melhor, a amplitude é proporcional ao N. Né? Se eu aumentar ou diminuir a distância interatômica, eu vou ter uma modificação, por exemplo, aqui um ΔR de mais ou menos 0,1 angstrom, produz esse efeito aqui no sinal. Por um lado, eu diminuo a intensidade, para o outro, eu aumento, conforme você já entendeu. Né? Se eu introduzir desordem, o que acontece? Se eu bagunçar o coreto aqui completamente, o sinal de X-ápice muda de amplitude, só que ele muda com uma dependência com uma amplitude que depende de K, por conta daquele fator tipo de Debye-Waller que aparece na equação de X-ápice. Então, com esses slides eu mostrei para vocês de maneira qualitativa, né, primeiro eu argumentei o que é estrutura local, por que a gente precisa medir a estrutura local. Mostrei para vocês, espero ter mostrado que com a absorção de raio-x a gente consegue tirar informação sobre a estrutura local, que é complementar a difração. Veja que eu não estou fazendo apologia de técnica aqui, só estou dizendo que X-ápice é uma técnica que tem suas aplicações, assim como a difração tem as suas, as duas se complementam. Né? Eu mostrei para vocês o processo físico do qual decorre o X-ápice, né? E mostrei para vocês como é que a gente pode chegar numa equação que parametriza o sinal de X-ápice e a consequência da variação desses parâmetros no sinal. Isso tudo para ajudar vocês a entender as aplicações que eu vou mostrar na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou me dedicar mais a aplicações da técnica, em casos científicos específicos. Se alguém tiver alguma pergunta, então eu estou à disposição para responder.
Gustavo, obrigado. 2 perguntas. Pois não. Você mostrou que a pseudo-distribuição estima a distância menor do que ela de fato é, medida na difração, imagino, é isso? Isso, o que eu estava dizendo é o seguinte, talvez, de fato, quando você faz uma inspeção visual da transformada de Fourier, você consegue tirar informação qualitativa, só inspeção visual. Tá. Se você quiser realmente tirar informação quantitativa, aí você tem que partir para analisar realmente os dados. Tá. Significa ajustar os parâmetros dessa equação aos dados experimentais. Eu não falei disso, porque o tempo não permitiu, vou falar no início da próxima aula. Segunda pergunta. Você mostrou um único tipo de vizinho. Se eu tivesse outro tipo de vizinho, como que mudaria aí essa transformada? Então, o que aconteceria? A gente teria, se eles não tivessem exatamente a mesma distância, a gente poderia ter algum efeito de batimento. Vamos supor que eu tivesse 2 tipos de vizinho na primeira camada de coordenação, mas com uma pequena diferença de distância. Eu poderia ter um certo batimento no sinal. Se eles estiverem mais ou menos a mesma distância, tem um truque matemático que a gente usa para analisar o sinal de X-aps, que é a transformada de Fourier não é do sinal de X-aps propriamente, mas é do sinal ponderado por k elevado a alguma potência. Esse efeito faz com que o sinal se concentre em mais alto k ou mais baixo k e te permite, por exemplo, diferenciar vizinhos de números atômicos muito diferentes. Obrigado pelo seminário. Alguns materiais eles sofrem amorfização induzida por pressão. Então, por difração de raio-x, eu só estudo até ele amorfizar. A partir daí, eu não consigo ver poliamorfismo. Vocês fazem X-AF com pressão aqui? É possível fazer X-AF com pressão, mas a gente vai ter algumas limitações, né? Em geral, o Narciso pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, a gente faz mais a região de Channes, com as células de pressão que a gente tem. Nos cílios, a gente vai ter células de grande volume, que vão ter gachetas não cristalinas. A gacheta é o gasket, né, não cristalino, e isso vai permitir fazer medidas de X-aps em materiais em condição de alta pressão. Aí você vai conseguir medir o sinal inteiro de X-aps. Você não consegue medir na célula de diamante porque você vai ter sempre picos de difração do diamante sobrepostos. Tem alguns casos já, né? Algumas medidas foram feitas. Não, a gente já fez alguma coisa assim, inclusive já publicamos um paper junto com o Eduardo Granado, da Unicamp, onde a gente mede um X-aps mais curto, né, na linha de Chas, por exemplo, num supercondutor. Esse mede um X-aps de mais baixa resolução, porque você não pode ir muito longe no espaço recíproco, né? Exatamente. Mais limitado às oscilações. Mas tem experimentos na Dechas, né? Que são... Sim, tem alguns experimentos, é verdade. Você e o Jean Paul foram pioneiros, na verdade. Eu fiz alguma coisinha também. A gente já fez alguma coisa assim. O bacana do X-aps é que ele é muito flexível, ou, na verdade, flexível não é bem a palavra certa, mas ele é versátil em relação ao tipo de amostra que você pode ter. A tua amostra pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um sólido, pode ser um filme. Não precisa ser cristalina, não precisa ter ordem de longo alcance, pode estar submetida à condição de alta temperatura, baixa temperatura, campo magnético, alta pressão e por aí vai. Célula eletroquímica. Obrigada. Você disse que o X-AF é muito versátil para diferentes matrizes, mas quais seriam as principais limitações se você quer analisar uma matriz muito heterogênea, como por exemplo o solo? Um solo. Então, quando você tem muitas fases, imagina que você tem um solo, você tenha, de repente, várias fases de minerais diferentes com composições parecidas, às vezes, né? Silicatos, por exemplo. A limitação seria o fato de que se você tiver, por exemplo, um interesse num determinado metal que está localizado em algum ponto lá na estrutura do silicato, esse cara pode estar localizado em vários sítios diferentes. E cada sítio vai gerar um sinal de X-aps que vão estar todos sobrepostos e a análise pode ser difícil. Em princípio, a medida não é o problema. A análise, a extração dos resultados é que pode ser mais difícil quando a tua amostra é muito complexa. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui?
Se eu tiver no outro extremo, por exemplo, eu tenho um átomo muito leve, que ele tem uma concentração muito baixa, por exemplo, oxigênio em nível de ppm, e uma matriz de zircônio, que é um átomo mais pesado, por exemplo. Eu conseguiria ver no oxigênio ou eu teria que tentar dar sorte de ver no zircônio? Como você pode tentar ver um efeito indireto no zircônio, que é mais fácil de medir, né? Você pode medir por transmissão, por exemplo. O problema de medir elementos leves, principalmente em matrizes isolantes, é que você não consegue arrancar os elétrons de lá para fazer a medida da amostra, para fazer a medida, por exemplo, em modo de total electron yield. Eu, por exemplo, adoraria medir a sílica. Na verdade, a minha paixão é pelo silício, não é pelo germânio. Só que é uma paixão não correspondida, sabe? Eu fiquei com o germânio porque deu para ficar com o germânio, senão eu ficaria com o silício. Porque o meu lance seria medir a sílica, seria medir o silício, por exemplo. Mas por que eu não faço essas medidas? Porque é difícil medir em baixa energia em transmissão. Quem resolve esse problema para você é o PDF. No PDF você pode fazer uma medida de difração, aí você não está dando a menor pelota para baixa energia da borda, e você consegue então medir as correlações de distâncias interatômicas entre oxigênios, por exemplo, na zircônia, você mediria a distância zircônio, 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 oxigênio, 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 sem muita dificuldade. Certo? Como é que funciona, no caso, a determinação da cristalinidade relativa por Etzaphes? E se eu consigo determinar, olha, essa ligação aqui é que está fazendo com que o material amorfize ou não? Em geral, não tem uma única ligação que você consiga ligar a um processo físico. Em geral, às vezes sim, às vezes uma ligação que se estende ou se contrai, você pode fazer uma relação com algum aspecto da estrutura eletrônica, por exemplo. Como o sinal de um material amorfo por Etzaphes, ele não é muito diferente de um sinal de um material cristalino a curto alcance. A primeira camada de coordenação, pelo menos dos materiais com os quais eu tenho experiência de trabalhar, eles têm distâncias interatômicas muito próximas, tanto na fase amorfa quanto na fase cristalina. O que muda são as segundas, terceiras, quartas camadas de coordenação. O sinal dessas camadas, num material, por exemplo, num semicondutor amorfo, se você amorfizar ele como tem que ser amorfizado, por um processo, por exemplo, como sputtering ou por implantação iônica, por exemplo, o sinal de Etzaphes da segunda e da terceira e das camadas mais distantes é completamente ausente. Você vê só um pico, que é o pico da primeira correlação, né? Então, respondendo à tua pergunta, como é que você poderia medir o grau de cristalinidade, ou, na verdade, não, o grau de cristalinidade a gente tem que definir da seguinte forma: qual é a proporção de átomos presentes na fase cristalina e na fase amorfa, num material que tem uma mistura, né, de cristal e amorfo. Seria pela amplitude do sinal da segunda, terceira, quarta camada de coordenação. Ela me oferece algum ganho relativo assim, por exemplo, porque o raio-x convencional eu consigo fazer isso por uma relação de intensidade, por exemplo? Olha, num raio-x convencional, numa difração de raio-x convencional, é isso que você quer dizer, né? Você vai ter um alargamento dos picos, né, e diminuição das intensidades. E é mais difícil quantificar isso pela análise convencional de difração do que é por Etzaphes. Etzaphes é uma técnica por excelência para medir coisas desorganizadas, coisas bagunçadas. Amorfos, líquidos, nanoestruturas. Eu vou dar vários exemplos disso na quarta-feira. Acho que vai ficar um pouco mais claro. De nada. Alguma... É a marca do chocolate que você vai perguntar agora? Depois a gente discute isso. Bom, digamos que eu estou interessado em saber em que átomo está ligando com qual durante uma reação química que leva várias horas para acontecer, né? São reações de estado sólido na sua maior parte e tem gás envolvido também. Então é uma dissociação molecular, uma solubilização do gás no sólido e depois a nucleação do sólido. Então eu estou interessado em se o meu gás está ligado está dentro da molécula dele, quando que ele está dissolvendo, quando que ele está começando a se ligar com o meu metal. Seria possível com um policromador, por exemplo, varrer uma faixa ampla de energias que eu conseguisse monitorar todas essas
reações numa passada só, ou teria que falar, bom, agora a gente vai monitorar o hidrogênio, agora a gente vai monitorar o metal, agora a gente vai monitorar o catalisador? Então, uma resposta rápida para a tua pergunta é sim, mas agora qual é a resposta detalhada? Na DeChassi, por exemplo, você vai ter que escolher uma borda de absorção para trabalhar. Eventualmente, você pode ter mais de um elemento químico na tua amostra que vai ter borda aparecendo na faixa de energia selecionada. Mas, normalmente, você seleciona um elemento químico e uma borda, certo? O que é bacana das técnicas de síncrotron, que acho que o pessoal não comentou muito, talvez a Daniela possa fazer algum comentário a respeito, é que você sempre consegue combinar esses experimentos in situ que você está propondo com outras medidas. Você pode medir, por exemplo, aqui não é feito ainda, eu acho, né, Narciso, o Raman. A gente poderia fazer Raman numa amostra. Você poderia conectar, esse experimento que você está propondo seria feito num reator, onde você tem fluxo de gases e temperatura e assim por diante. Você poderia analisar os gases que saem do reator durante a medida e correlacionar o que acontece lá no espectro Shannis, né, com o que você está observando num espectrômetro de massa, por exemplo. Então, é sempre possível e desejável, até se você está fazendo um experimento in situ, combinar outras técnicas de caracterização. Então, é possível fazer o que você quer fazer em termos genéricos. A gente teria que discutir em detalhe exatamente o que você quer fazer para pensar na melhor estratégia para você propor fazer uma proposta de pesquisa, né? Submeter uma proposta. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Acho que a mensagem importante aqui é ordem a longa distância, ordem local e seletividade, né? Seletividade química. Seletividade química realmente é importante. Você pode olhar cada um dos átomos da matriz de maneira individualizada. Né? Exatamente. Tem um comentário do Márcio? É pergunta, né? É pergunta. Gustavo, esse fotoelétron que vai ser espalhado, como que ele é sensível às diferentes camadas orbitais atômicos? Vai ter uma dependência... Boa pergunta. Ele Aquele F de K que eu mostrei ali, que eu falei muito en passant, que é uma seção de choque, o equivalente a uma seção de choque. Não sei se vocês perceberam, acho que não, porque eu fui rápido para não criar polêmica, mas eu escrevi o F de K dessa forma aqui. Esse F aqui é um comprimento de espalhamento. Esse F minúsculo. Da forma como eu escrevi antes, não. Para escrever ele como um comprimento de espalhamento, eu tive que botar um Kzinho aqui embaixo. Tá? Esse comprimento de espalhamento, que está relacionado, que é equivalente ao comprimento de espalhamento de raio-x, ele é sensível às diferentes camadas eletrônicas do átomo. Tá? Então, o processo de espalhamento do fotoelétron é um processo ressonante. É fácil de entender isso se você pensa assim. Ó. Se você tiver um fotoelétron muito rápido, muito mais rápido do que os elétrons de uma determinada camada, esse fotoelétron vai ver esses elétrons essencialmente parados. Certo? Fazendo uma aproximação super grosseira. Então, o que vai acontecer? Qual é o processo primário que você acha que vai acontecer? Vai acontecer principalmente ionização. Né? Os elétrons que estão muito lá no interior do átomo, que são os elétrons mais rápidos, né? Esses, se forem muito mais rápidos do que o fotoelétron, eles vão ter tempo de se ajustar adiabaticamente ao movimento do elétron e eles não vão interagir muito com esse fotoelétron. Os que interagem mais fortemente são aqueles elétrons que têm velocidades parecidas com a do fotoelétron. Então esse F de K ele tem uma dependência com a energia do fotoelétron e ele tem máximos e mínimos que estão relacionados com as várias camadas atômicas do material. Então assim você, de uma maneira não muito precisa, mas você consegue, por exemplo, reconhecer átomos de número atômico diferente no entorno de um átomo que foi excitado. Tanto no F de K como no delta você tem essa informação, né? Só complementando, tanto na fase o seu elétron livre, ele é livre, mas quando ele chega no próximo do átomo vizinho, ele começa a interagir com as diferentes camadas e ele é reto espalhado, né? Mas essa interação introduz amplitudes e uma pequena defasagem também. É isso que explica aquele delta lá, e é por isso que a gente tem uma pseudo-distribuição, e não uma distribuição... Radial. Só estou complementando, ótimo. Relembrando Perfeito. Coisas que você falou, né? Ótimo. Obrigado, velho. Bom, se alguém mais quiser fazer perguntas... discutir, tem que fazer perguntas. Exatamente, mas... Assim, nós vamos ter uma sessão hoje à tarde, só especialmente para isso, então aguardem umas
uma porçãozinha delas para hoje à tarde, tá? Nós vamos passar 2 horas aqui. E essa barba que eu tenho aqui No é mínimo- só para disfarçar. Tá? Eu não sou muito sério, então vocês podem me parar a qualquer momento para conversar aí, tirar dúvidas. Estou à disposição de vocês. Tá bom. Muito pelo contrário. Bom, pessoal, não sei o que tem agora.